Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos? Ou que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Então, está aí a palavra, né, de Jesus, que ele tem deixado para nós. E ele deixou nesse texto aí, nessa palavra, uma orientação para os seus filhos de que não deveríamos ficar preocupados, ansiosos pelo que precisamos. E a gente sabe que todos nós queremos queremos alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos. Todos nós queremos. E claro que para alcançar temos que batalhar, temos que correr atrás dos nossos objetivos, dos nossos sonhos. Mas o alerta de Jesus aqui, o ensinamento de Jesus, era para que a gente não nos preocupemos ou não deixemos a preocupação ser o ponto principal da nossa vida. Ele diz que nós não deveríamos se preocupar com os nossos alimentos, com as nossas vestes, mas que a gente colocasse ou acreditasse no que ele falou. E uma coisa muito importante que ele orientou aqui nesta palavra é que nós não deixemos a coisa que é para ser primordial, primeiro, deixasse para o segundo plano. E geralmente é isso que nós fazemos. A vontade é tanta de alcançar os nossos sonhos, nossos objetivos, que a gente acaba deixando os objetivos de Deus, que é o principal, em segundo plano. Então, ele diz aqui: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Porque as outras coisas, colocando
isso aí em primeiro lugar, as outras coisas, os seus sonhos, os seus objetivos, eu acrescentarei, em outras palavras, eu próprio providenciarei para você. É isso que Jesus quer dizer para nós. Porque as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, mas geralmente não é assim que a gente entende. A gente só quer lutar, lutar, lutar pelos nossos objetivos, pelos nossos sonhos, e termina, né, esquecendo o principal, o objetivo principal, que é o objetivo de Deus, que é o seu reino e a sua justiça. E é por conta dessa troca de prioridade que muitas vezes a gente não temos ou não vemos esta garantia de Deus acontecer na nossa vida quando nós precisamos. Mas a garantia que ele deu aqui foi para aquelas pessoas que colocaram em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, essa garantia aqui é uma garantia que Deus deu, é uma garantia que Ele está dando para o seu povo, para os seus filhos. Que Ele próprio irá resolver, Ele próprio será responsável para colocar em tuas mãos os teus objetivos. E é por conta desta troca de prioridade que muitas vezes nós sofremos, ou muitas vezes lutemos tanto, batalhamos tanto, e muitas vezes não alcançamos aquilo que realmente nós almejamos. E muitas vezes, quando nós alcançamos aquilo que a gente quer, ele não consegue preencher, não consegue preencher a nossa alegria, o nosso prazer. Então Deus, Ele dá essa garantia para os seus filhos. Então Ele diz o seguinte, que nós temos que priorizar o objetivo dele. Em primeiro lugar, tem que ser o objetivo de Deus. E isto é para mim e para você. Nós não podemos trocar esta prioridade. Então, os benefícios, a garantia de Deus, naquilo que Ele promete, que Ele garante na Sua palavra, e é promessas grandiosíssimas que Ele faz para nós, ao nosso respeito, mas só é possível acontecer quando eu sigo as instruções que Ele me dá. Por exemplo, esta garantia que Deus dá aqui nesta palavra é para aquele que priorizar o seu reino e a sua justiça.
Nós, muitas vezes, corremos tanto para alcançar o nosso objetivo, batalhamos, lutamos tanto, acabamos esquecendo o objetivo de Deus, que deveria ser o principal. Então, por exemplo, se você está numa faculdade e se você não colocar em prática aquilo que o seu professor está lhe passando, você não vai ser um bom profissional. Você só será um bom profissional se você praticar, colocar em prática aquilo que você aprendeu na sala de aula. Senão, você não será um bom profissional. Então, com a palavra de Deus é a mesma coisa. Nós só seremos filhos abençoados, prósperos, se nós ouvimos as suas instruções, a sua palavra, e praticamos. Então, nós temos que sair da teoria e praticar aquilo, as orientações que ele nos dá. Então, muitas vezes, nós vemos, né, ou compreendemos tantas promessas grandes que Deus faz para o seu povo, e parece que essa palavra, ou essas promessas, ou até parece que a Bíblia é um livro de ficção, um livro de ficção, que parece que aquilo que ela diz, na prática, não acontece. Mas aí está a resposta. A garantia de Deus é para aquele que prioriza o reino de Deus e a sua justiça. Nós temos lutado tanto, né, para buscar os nossos objetivos, enquanto o reino de Deus. O que é que nós estamos fazendo pelo reino de Deus? Será que nós estamos colocando em primeiro lugar? A gente se esforça tanto, a gente lutamos tanto para alcançar os nossos sonhos, enquanto o reino de Deus, que deveria ser o principal, o que é que nós estamos fazendo? Então, Deus ele deixou essa palavra aqui para nos alertar, porque Deus, a verdade é que Deus quer abençoar o seu povo, os seus filhos. É o mais que Deus quer abençoar, fazer próspero, fazer o seu povo enriquecer, mas enriquecer de uma forma prudente, mas enriquecer de uma forma traçando um caminho a qual ele dá, ele orienta. Então, saiba de uma coisa, Deus ele quer fazer do seu povo próspero. Até porque, quando o seu povo prospera, a sua obra também prospera.
Mas a questão é que muitas vezes, ou na maioria das vezes, a gente procura caminhos que não que contraria a orientação do nosso Deus. E Deus não fica satisfeito em ver os seus filhos, em uma situação difícil, sendo menos favorecido. Não, Deus não fica satisfeito. Deus não quer ver o seu povo pobre. Deus quer ver o seu povo enriquecido. A pessoa que entende que a salvação, que o prazer de Deus é ver o seu povo naquela vidinha mesquinha. Não, não é essa. Não é essa. Porque as pessoas pensam assim, porque elas entendem que porque a Bíblia diz que Jesus revelou o seu evangelho aos menos favorecidos. Claro, porque as pessoas que ele queria revelar se encheram de orgulho, de avareza, deixaram o título dominar o seu coração. Então Deus, por conta dessa avareza, desse orgulho, Deus então revelou o seu evangelho aos pequeninos, aos menos favorecidos. Mas não é por isso que Deus fica feliz em ver você vir numa vidinha. Não. Aliás, não é a pobreza que faz a pessoa herdar o reino de Deus, nem a riqueza que faz a pessoa ir para o inferno. Nenhuma coisa nem outra. Mas sim o que está na mente de cada pessoa. Aí sim. Há pessoas que dizem que o rico, né, porque a Bíblia diz que é mais fácil passar um rico no fundo de uma agulha do que entrar no reino dos céus. E as pessoas pensam que a salvação era para os menos favorecidos. Assim como o rico, se ele não tiver prudência, se ele não tiver o temor, o respeito a Deus, né, ele irá para a condenação eterna. Assim também o pobre que não tiver o temor a Deus também irá para o mesmo destino. Então, nem a riqueza, nem a pobreza é o motivo, né? Nem a pobreza é o motivo de a pessoa ser salva, nem a riqueza o motivo de a pessoa ser condenada. Mas sim o que está na mente de cada pessoa.
Então, mas a verdade é que Deus quer fazer o seu povo próspero, porque se o seu povo prospera, a sua obra também prospera. Mas então, voltando aqui à questão, que Ele quer para que a gente prospere é priorizar o seu objetivo na nossa vida. É buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. É fazer, em outras palavras, é fazer a vontade de Deus. É priorizar a vontade de Deus. É desprezar as injustiças. Então, se você vai fazer alguma coisa que tem a ver com a injustiça, então, qual é o nosso dever? Rejeitar. Então é isso que Deus quer, é que nós priorizemos esses princípios, que é primordial, que é primeiro, que tem que ser primeiro na nossa vida, que é o reino dele e a sua justiça, porque ele próprio garante, se a gente fizer atender essa orientação dele, ele próprio será responsável por nos abençoar. Ele garante aqui. Então você pode, quando você prioriza, dá prioridade a essa palavra de Jesus, ao Evangelho, ao reino dos céus, ao reino de Deus e a sua justiça, você tem o direito de chegar diante de Deus e cobrar aquilo que ele garantiu. Por exemplo, se você sabe que tem direito na lei, na Constituição, né? Se você sabe que tem direito, por exemplo, direito do consumidor, você comprou um móvel, um objeto, e está com defeito, você sabe que na lei do consumidor, você tem direito. Se você reconhece isso aí, você vai atrás dos seus direitos. Você vai cobrar os seus direitos. Porque se você apenas você saber que você tem direito, só se você ter a consciência que tem direito, a própria lei não vai te favorecer. Não. Você só vai ser alcançado por essa lei se você reclamar, se você cobrar o seu direito. Se você insistir no seu direito. Não é isso? Então, se você obedece à palavra de Deus, você tem o direito de cobrar o cumprimento dessas promessas. Aí as pessoas dizem que nós não podemos cobrar de Deus. Né? Jesus, uma certa vez, ele contou uma parábola para os discípulos que uma certa viúva pediu ao juiz de uma cidade para que julgasse a sua causa. Mas aquele juiz era um juiz perverso, que não respeitava ninguém. Mas aquela senhora, aquela viúva, insistiu, cobrou dele a sua resposta, cobrou dele o seu atendimento. Então Jesus disse que pela sua insistência, porque ela tinha direito, ela cobrou porque ela tinha direito, então o juiz foi obrigado a lhe atender. Aí ele diz assim, e quanto mais nosso Pai Celestial. Então o que ele deixa de lição para nós? Que nós temos que, se nós seguimos as orientações de Jesus, nós temos o direito de entrar na presença de Deus e requerer
o nosso direito. Aquilo que ele garantiu que é nosso por direito. Mas você só pode fazer isso se você também atender os princípios, se você atender às orientações de Jesus. Então, fica aí essa reflexão para mim, para você, para nós, de que Deus quer te abençoar. A gente estamos vivendo aí um momento no nosso país de dificuldade, de crise, né? Mas sabe o que é que Deus diz? Que Deus garante para aquele que obedece, para aquele que é fiel, que pratica a sua palavra, que prioriza o seu reino, a sua justiça. Sabe o que é que Deus diz para essa pessoa? Que mesmo enquanto todo mundo está desesperado, com a mão na cabeça, Deus provê, Deus garante o sustento dessa pessoa, desse seu filho. Então, veja, estamos vivendo uma crise aí, estamos numa crise terrível. Mas o que é que nós temos que olhar para essa crise? Ou que nós temos que olhar para a palavra de Deus? Enquanto nós olhamos a crise e ficamos desesperados, nós desacreditamos ou deixamos de seguir as orientações de Deus. Então, mesmo em qualquer situação, enquanto todo mundo está desesperado, com a mão na cabeça, para aquele que é fiel, para aquele que obedece à palavra de Deus, coloque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, Deus garante para ele o sustento. Deus garante para ele. É isso que a palavra de Deus diz. É essa garantia. Então, e para a gente descobrir as grandes promessas que ele tem feito para nós, é só nós lermos, examinarmos as Escrituras. Você sabe que as pedras preciosas, né, para se encontrar, há uma dificuldade, há um sacrifício grande para que consiga aquela pedra ali, aquele ouro. Então, as pedras mais preciosas, elas estão lá no profundo da terra, né? Onde é mais dificultoso. Então, a palavra de Deus, se você não ir buscar nas profundezas, não examinar, você acaba acreditando que Deus quer te ver numa vida fracassada, numa vida mirrada, pequena. Não. Deus quer te ver abençoado. Deus quer nos ver próspero, rico, porque se enriquecemos, a obra dele também enriquece. A obra dele também cresce. E é isso que Deus quer. Então, o que é que nós estamos fazendo para o crescimento do reino de Deus? Será que nós estamos só se preocupando com os nossos objetivos, com os nossos sonhos, e o de Deus, que tem que ser o primeiro? O que é que nós estamos fazendo? Então, é bom a gente refletir, é bom a gente parar para analisar em que nós estamos errando, em que nós estamos errando. O que é que nós estamos fazendo para o crescimento do reino de Deus?
Muitas vezes a gente pensa que a maior riqueza é a gente só correr atrás dos nossos sonhos. Mas Deus garante que riquezas, né, duradouras, riquezas vinda de Deus é para aqueles que obedecem à palavra de Deus. Para esse, a garantia de Deus é certa. Então, nós precisamos investir mais no reino de Deus. Então, essa reflexão aí que eu deixo para nós, que nós venhamos acordar, venhamos entender ou priorizar o objetivo de Deus. E o outro lado, eu tenho certeza que Deus irá nos fazer prosperar. Mas para isso, você tem que colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, é isso aí. Mas eu queria fazer aqui uma pequena oração. Então, vamos falar com Deus, né? E a oração é o elo que nos une a Deus e que quebra as correntes que nos aprisionam. Então, a oração é o elo que nos une a Deus. Então, é momento de oração. Senhor, nosso Pai e nosso Deus, neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor tem feito por nós, pela tua palavra, pela tua orientação, e que a gente, o teu povo, teus filhos, venha deixar a teoria de lado e venha praticar a tua palavra. Nos dá visão, o conhecimento para entender os teus planos, os teus objetivos. Uma coisa nós temos certeza, que em primeiro lugar deve ser o teu reino e a tua justiça. Porque as outras bênçãos que nós precisamos, o Senhor próprio, o Senhor se responsabiliza de nos entregar, de nos abençoar, de nos fazer prosperar. Ó Deus, acorda-nos do sono, acorda o teu povo e nos dá visão para enxergar a tua vontade. Amém.